Sou Vitor Moreira, sou inventor da Pimo, a primeira lousa de composição musical do mundo. Né? E como foi que eu cheguei até aqui, né, nessa história? Né? Sou formado em música licenciatura e eu sempre trabalhei, sempre tive ideia de que todo mundo podia compor. Desde o primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio numa escola e eu sempre trabalhei com a composição, né? Fazer as crianças comporem sua música, né? E rola, né, essa liberdade, né, que elas têm para compor, e elas têm um engajamento, elas levam muito a sério, assim, quando se trata de criação, né? Então, só que sempre que elas criavam, o resultado da criação delas era um pouco diferente do que elas consomem no rádio, né? Porque para elas fazerem algo parecido com o que elas consomem, isso demoraria em média de 2 anos de dedicação intensa em um instrumento. Então essa ideia ficou latente ali, aí beleza. Isso foi em 2013, 2014, que eu comecei a ter contato com essa ideia. E aí, junto com isso, comecei a fazer parte da Orquestra do Corpo. E lá eles trabalham muito com essa questão de sentir a música no corpo e composição coletiva, na hora, composição espontânea, né? E eles têm vários jogos de composição musical. E isso foi somando com a ideia anterior, né? Aí isso daí ficou latente assim, na minha mente. Até que, trabalhando de produtor com a dona Zaira, a gente participou do Circuito Sesc de Artes. E aí eu tive um contato mais intenso com o Sesc. E aí que eu consegui vender minha primeira oficina dentro de um Sesc, que foi uma oficina de cinema, que eu já tinha feito em outras escolas, só que chegava na parte da música, sempre eu dava um jeitinho de compor junto com as crianças, né? Por causa dessa questão, para sair algo consumível, que elas considerem consumível, sempre requeria muito tempo e técnicas que ela não tinha, né? E aí do Sesc eu queria fazer diferente. Como fazer com que elas compusessem sozinha a trilha do filme que elas criaram, sem a minha ajuda. Então eu comecei a pensar, se existisse algo que fosse igual um Launchpad, só que em vários pontos, e elas pudessem pintar, e aí saísse um loop do áudio, e aí se elas apagassem, e aí o áudio parasse, né, aí elas conseguiriam compor música sem precisar saber a técnica, né, sem precisar saber a teoria musical, só organizando os sons como elas querem, o que entra junto, o que entra separado, o que vai e volta, né. E aí eu procurei para comprar, não achei, daí inventei e usei nessa oficina. Aí gente começou a procurar para saber se tinha para vender, e nisso foi um processo de 1 ano e meio de pesquisa em desenvolvimento. Foram 13 protótipos para chegar nos produtos que tem hoje, né? E essa foi basicamente a história. Como que funciona, né? Aqui tem 24 pontos musicais, né? Cada um pode ter um barulho, uma frase musical, uma nota, qualquer som que você escolher você pode configurar. Então, a gente trabalha com uma ideia de um fazer musical, né? Então, para a gente fazer música, o que a gente precisa? A gente precisa só de som. Só que fazer música também é contar uma história. E toda história tem um começo, um meio e um fim. Então, compor uma música simplesmente é organizar os sons com começo, meio e fim. Então, para testar o som, coloca um dedo na borda e um dedo no ponto. Né? E cada ponto tem um. Aí se eu quiser deixar o ponto ligado, eu pego a massinha, aí eu faço um fio e eu ligo o ponto até a borda. Ele fica ligado. Aí com isso eu vou fazendo minha música.
Aí se eu corto, para o som. Então aí você vai construindo sua música aqui na lousa como assim. Aí funciona com guache, com grafite, com frutas, né? O que eu acho mais incrível é quando eu explico, aí pessoas que nunca compuseram, aí senta e passam 2 horas ali organizando o som e se encontrando musicalmente, assim. Um usuário de uma escola de música em Rio Claro, né? A escola chama Music Hall, e a professora me falou que eles trabalham com alunos autistas, né? E um aluno, ele não gosta de ser tocado nem de tocar, ele não reage bem. E aí com a lousa, né? Tem essa questão de um encostar na borda e outro encostar no ponto, e quando eles se encostam faz som. Ela mostrou isso para ele e pela primeira vez assim, na vida ele começou a tocar nela e deixar ser tocado assim, sem problema algum e por muito tempo assim, experimentando o toque do corpo. Então, isso que eu acho mais incrível, essa possibilidade que ela cria assim, nas pessoas. Assim.